Coitado, não vou sair não, vou ficar aqui. Ai, deixa eu sair aqui. Passei de pó. Meu Deus, onde é que eu tô? Alô? 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 O que me enterrou aqui, cara? Oi? Meu Deus, quanta escada, vai acabar nunca. De repente ele falou: oh, olá! Sejam bem-vindos ao último episódio da nossa série Contos Horripilantes. Sabe, alguns caminhos a gente não escolhe, são eles que escolhem a gente. E quando a última página do livro se vira, a história não termina. Na verdade, ela começa de novo, em um corpo novo, em uma voz nova. Hoje, o silêncio vai falar. E o destino vai mostrar que contar histórias também pode ser uma sentença. Com vocês, o nascimento do contador. O tempo estava quieto demais quando o menino voltou para casa. As janelas, que antes pareciam sorrir com luz, agora lembravam olhos mortos. A porta rangeu como se conhecesse o fim. Ele entrou devagar, cada passo fazia a madeira gemer, não de susto, mas de luto. A carta ardida ainda estava em sua mão, queimada pelo fogo que não consome, mas que revela alguma coisa. Ele a abriu pela última vez, e as palavras surgiram em cinzas e sangue, como se brotassem da própria carne. Quem caminha pela escuridão e sobrevive, não volta igual. Cada encontro é um laço, cada medo enfrentado é um selo. Não há volta, filho. A maldição é herança, e a tua herança é contar. O menino estremeceu. Não era uma carta, era uma preparação. Cada criatura, cada dor, cada fuga, tudo fazia parte de um caminho deixado por alguém que não queria salvá-lo, mas queria moldá-lo. Ele tentou rasgar o papel, mas as palavras se soltaram dele e se cravaram na pele. Ardiam como se fosse um fogo em brasa. O menino correu até a janela. O reflexo no vidro mostrou um rosto conhecido, mas não igual. Os olhos carregavam o peso de tudo que viu e de tudo que ainda veria. Ao tentar falar, ouviu muitas vozes saírem de sua boca. Não era mais só ele. Sobre a rede, repousava uma capa preta e um livro que não estava ali antes. Ele estocou. O tecido era pesado, frio como a noite sem lua, e o livro parecia conter uma vida de 1000 anos dentro dele. Então, eu saí vagando sem rumo. Eu não disse nada, não olhei para trás. Abri a porta e saí. Lá fora, o mundo parecia em silêncio. A estrada de terra cortava o sertão como uma cicatriz infinita. Então, eu comecei a andar, devagar, firme, a capa arrastando poeira. O céu azul como uma pedra de opala. O chão sem perdão nenhum. E então, uma voz soprou no vento dizendo: as histórias vão começar. E com isso nós terminamos a minha história dos Contos Horripilantes. Mas algumas histórias nunca terminam. Na verdade, elas só adormecem, à espera de quem ousa contá-las de novo. Aquele menino agora caminha sozinho. Mas a estrada é longa e o sertão tem memória. E o que ele viu, talvez você também veja algum dia. Até lá, acenda uma vela e feche as janelas. E lembre-se, toda a história tem um preço, e às vezes quem paga é quem as ouve. Até o próximo ano, se você ainda estiver por aqui! Por mais que o dia clareia, mais perto da quinta-feira, o sol na Bahia, Santa na rua, fumaça de fogueira. E de repente um cheiro ardente, o céu é um breu, um vulto
gato sem cabeça. Uai! Já chegaram! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Contos Horripilantes. Antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta. Você acredita em fadas? Bom, se elas existem ou não, é o que nós vamos descobrir no conto de hoje, que é O Outro Lado da Terra do Nunca. Era uma vez um menino que passava uma noite tranquila em seu quarto, imerso na leitura de um livro, enquanto a brisa suave da noite balançava as cortinas. De repente, ele ouviu um leve bater na janela. Quando olhou, mal podia acreditar no que via. Um garoto flutuava do lado de fora, com um sorriso travesso e olhos brilhantes. O jovem, cheio de energia, acenou para ele e disse: "Venha buscar crianças para o lugar onde a diversão nunca acaba. Venha comigo para a Terra do Nunca. Lá você nunca precisará crescer e todos os dias são repletos de aventuras." Surpreso e encantado com a ideia, o menino aceitou sem hesitar. Sempre sonhara com algo assim, escapar da monotonia e viver aventuras sem fim. Em questão de minutos, eles já estavam a caminhar pela floresta encantada, repleta de árvores majestosas, iluminada por um céu estrelado. Junto deles, outras crianças que o garoto havia conhecido também riam e celebravam, animados com a grande aventura que os aguardava. No entanto, conforme a jornada avançava, o menino começou a notar algo estranho. O céu, antes repleto de estrelas, foi escurecendo aos poucos, e a floresta tornou-se sombria, envolta por névoa e sombras. O entusiasmo das crianças foi se transformando em silêncio, e as árvores antes mágicas agora pareciam gigantes ameaçadores. O caminho se tornava cada vez mais apertado e opressor. Preocupado, o menino virou-se para o garoto flutuante e perguntou com cautela: "Tem certeza que estamos no caminho certo?" Mas ao se virar, o que viu foi aterrador. Os olhos do garoto, antes cheio de vida, agora estavam sombrios e frios, e uma risada sinistra escapou de seus lábios. "Claro que estamos!" respondeu ele, com um tom macabro. "Só que não estamos indo para o lugar que você imaginava!" O coração do menino gelou de medo. Ele finalmente percebeu que tudo era uma armadilha. O garoto não estava levando para uma terra de diversão, mas sim para um lugar sombrio, e agora estavam à mercê dele. Desesperados, as crianças começaram a correr pela floresta escura, tentando escapar. Gritos ecoavam entre as árvores, enquanto o garoto as perseguia, seu sorriso maligno brilhando na escuridão. O menino liderava a fuga, e por um breve momento, eles conseguiram despistá-lo. Ofegantes, se esconderam entre as árvores. Foi então que uma bela jovem apareceu. Usava um vestido verde cintilante, suas asas eram delicadas e ela exalava uma áurea de tranquilidade. Seu olhar prometia segurança. "Por favor, nos ajude!" implorou o menino, contando sobre o garoto maligno que os caçava. A jovem sorriu gentilmente e aceitou ajudá-los. As crianças, aliviadas, a seguiram pela floresta. No entanto, havia algo estranho em sua voz, que o menino só percebeu tarde demais. Antes que pudessem reagir, ela os conduziu de volta à clareira, onde o garoto os aguardava, rindo de forma diabólica. "Obrigado por trazê-los de volta", disse ele, agradecendo a sua comparsa. Presas, as crianças foram amarradas e levadas para um destino desconhecido. O desespero tomou conta de todas elas. Parecia ser o fim. Mas, de repente, um som inesperado cortou o ar. Um tiro. Passos pesados se aproximaram e um homem mais velho, com um gancho no lugar de uma das mãos, surgiu com um grupo de policiais. Ele ergueu um distintivo e com uma voz grave anunciou: "Todos estão cercados!" O homem com um gancho era, na verdade, o chefe de polícia da cidade. A dupla, vendo que não havia como escapar, se rendeu. Descobriu-se que eles faziam parte de uma perigosa gangue que sequestrava crianças. As algemas foram colocadas nos dois vilões, enquanto as crianças suspiravam de alívio. Alguns choravam, outros abraçavam o capitão com gratidão.
Vocês estão a salvo agora, disse o chefe com firmeza. Lembrem-se, nunca confiem em estranhos, não importa o que eles prometam. Com essas palavras, ele levou as crianças de volta à cidade, onde foram recebidas com alegria e segurança. E, apesar da assustadora aventura, elas finalmente estavam em casa e em paz. E com isso nós terminamos mais um episódio da nossa série Contos Horripilantes. Te espero amanhã para mais uma aventura assustadora de arrepiar os cabelos. Tchau!